Vamos mergulhar hoje na história de um homem cujas ideias, nascidas na mais profunda adversidade, se tornaram um verdadeiro guia para a experiência humana. Estamos falando de Viktor Emil Frankl e da sua obra transformadora Em Busca de Sentido. Imagina só a cena. Estamos em Viena, comecinho do século XX. Um professor de ciências explica para a turma que a vida, no fundo, é só um processo de combustão. Mas um jovem aluno, inquieto, se levanta e lança a pergunta que está na tela. Esse jovem era Viktor Frankl. E aquela pergunta não era só uma dúvida de estudante. Ali nascia o trabalho da vida dele. É bom lembrar que Frankl cresceu na Viena de Freud e Adler, os gigantes da psicologia da época. Mas ele sentia que faltava alguma coisa. Enquanto a psicanálise de Freud se concentrava muito no passado, na busca por prazer, Frankl propôs uma virada de chave. Ele queria focar no futuro, naquilo que nos move de verdade, a nossa vontade de encontrar um sentido para a vida. E a teoria do Frankl não nasceu no conforto de um consultório, muito pelo contrário. Ela foi forjada no fogo, no limite do sofrimento humano. Em 1941, ele tinha um visto para os Estados Unidos. A chance de escapar do pesadelo nazista estava na mão dele. Mas uma coisa o fez ficar, um pedaço de mármore de uma sinagoga destruída que trazia o mandamento de honrar pai e mãe. Naquele momento, ele decidiu, ia ficar e compartilhar o destino de sua família e de seus pacientes. O resultado dessa escolha foi devastador. Em 1942, Frankl foi deportado. Ele deixou de ser um médico, um marido, um filho e se tornou o prisioneiro número 119.104. Ele perdeu o pai para a inanição, a mãe em uma câmara de gás em Auschwitz e sua esposa, Tilly, morreu de tifo justamente no dia da libertação do campo dela. Esse número, 119.104, é o símbolo máximo do processo de desumanização que ele e milhões de outros viveram. Mesmo no campo de concentração, Frankl continuou sendo um psicólogo. Ele observou e analisou a jornada mental dos prisioneiros, dividindo-a em 3 fases. A primeira é o choque da chegada, um estado de incredulidade. Depois vem a apatia, que ele descreve como uma morte emocional, um mecanismo de defesa necessário para sobreviver. E por último, a libertação. E essa fase, acredite, era extremamente complexa. Uma espécie de descompressão da alma que nem sempre era feliz. E foi no meio desse horror todo que Frankl chegou à sua conclusão mais profunda, a pedra fundamental de todo o seu pensamento. Ele percebeu que podiam tirar tudo de uma pessoa, a casa, a família, a dignidade, até o nome. Mas uma coisa, uma única coisa, ninguém podia tirar, a última das liberdades humanas, a de escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. Depois da guerra, essa ideia se tornou a base do que ele chamou de logoterapia, que ficou conhecida como a terceira escola de psicologia de Viena. A palavra logos vem do grego e significa sentido. Então, é literalmente a terapia pelo sentido. E a grande diferença dela é essa. Em vez de cavar o passado, a logoterapia olha para o futuro, ajudando as pessoas a encontrarem o seu propósito. Para Frankl, a maior força que nos move não é a busca por prazer, como dizia Freud, nem por poder, como dizia Adler, é a vontade de encontrar um sentido. Quando essa vontade é frustrada, surge o que ele chamou de vazio existencial. É aquele sentimento de tédio profundo, de que a vida não tem propósito, que tudo se repete sem motivo, uma condição que ele diagnosticou como a principal neurose do nosso tempo. Certo. Então, como a gente preenche esse vazio? Frankl nos dá 3 caminhos principais. O primeiro é através da criação, ou seja, fazendo algo, realizando um trabalho que tenha significado. O segundo é pela experiência. Amar alguém profundamente ou se deixar tocar pela beleza da arte ou da natureza. E o terceiro caminho, talvez o mais poderoso, é o da atitude. Encontrar um sentido no modo como a gente enfrenta um sofrimento que não pode ser evitado. Na prática, a logoterapia tem técnicas bem interessantes, como a intenção paradoxal. Frankl percebeu que, muitas vezes, o medo de que algo aconteça acaba fazendo com que aquilo aconteça. A técnica é quase um truque mental. Ele pedia ao paciente para, por um instante, desejar aquilo que mais temia. Ao fazer isso, com um pouco de humor, a pessoa quebra o ciclo vicioso da ansiedade e retoma o controle. Isso tudo reforça a ideia central de Frankl. Nós não somos meros produtos do nosso passado ou do nosso meio. Sim, o passado nos influencia, mas não nos determina. Nas palavras dele, somos filhos do nosso passado, mas não seus escravos. E mais importante, somos os pais do nosso futuro. A cada momento, estamos decidindo quem vamos nos tornar. Com uma história de vida como a dele, seria fácil cair no pessimismo, mas Frankl propõe algo diferente, o otimismo trágico.
Não é um otimismo ingênuo de achar que tudo vai dar certo. É a capacidade de dizer sim à vida apesar de tudo, apesar da dor, da culpa e da inevitabilidade da morte. É encontrar esperança mesmo quando se encara o sofrimento de frente. Frankl nos deixa com uma imagem que é, ao mesmo tempo, terrível e inspiradora. Ele diz que o ser humano é a criatura que inventou as câmaras de gás de Auschwitz, mas também é a criatura que entrou nessas câmaras de cabeça erguida com uma oração nos lábios. Nós contemos em nós a capacidade para o pior dos mares e para a maior das dignidades. A escolha de qual lado manifestar é sempre nossa. Para encerrar, fica a frase de Nietzsche, que Frankl citava como o grande lema da sua psicologia. Quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. No fim é isso. Ter um propósito não nos poupa das dificuldades da vida, mas nos dá a força para atravessá-las.